E aí, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vão bem? Vamos aqui para a nossa parte 2 do nosso projeto Vamos Fazer um Livro. Na parte um, para quem não assistiu, você pode conferir entrando no meu canal no YouTube, que vai estar o vídeo cortadinho, sucinto, completo, objetivo, beleza? Passo várias dicas de conceptualização, de impressões que a gente possa ter ao escrever algum livro, beleza? E ferramentas também, né, para a gente despertar a nossa criatividade. Demorou? Hoje a gente vai para a parte do texto, ok? Como eu estava falando anteriormente, esse projeto de Vamos Fazer um Livro eu tenho com ele o intuito de dar ferramentas para que qualquer pessoa possa escrever o que ela quiser, tá? E publicar também da forma que ela quiser, na forma de post, ou se ela quiser desenvolver um e-book, tá? O importante aqui é só fornecer aquilo que é necessário para fazer um livro. Meu objetivo também é fazê-lo no celular. Agora eu estou aqui no computador porque eu estou fazendo uma live, né, gente? Que é para facilitar a minha vida, eu estou no computador. Porque essa parte também ela pode ser feita de qualquer canto, tá? A parte da conceptualização, a parte um, também pode ser feita em qualquer dispositivo eletrônico, ou você nem precisa ter acesso à internet, sabe? A internet, claro, vai fazer com que você tenha acesso a informações de uma forma mais rápida, mas não é pré-requisito, tá? Se você tiver em uma biblioteca, por exemplo, você pode recorrer a alguns livros. Nessa primeira parte, o que eu estou pensando em trabalhar com vocês? Um brainstorm, um fluxo de ideias, eu gosto de falar assim, né? Que a gente tem um tema e a gente tenta trabalhar em cima desse tema. Para quem não viu a primeira parte, ou para quem viu, eu vou relembrar. O nome do livro que eu pretendo lançar é 3. Eles serão 3 trilogias de poemas, alguns poemas também fora do corpo do texto. Ele vai ser um livro de artista, vai ser todo artesanal, né? Só não a parte da impressão. Mas o rolê dele é que vão ser 3 poemas agrupados em 3 grupos. Este daqui é o nome do terceiro grupo, Resiliência. A primeira trilogia é a trilogia de Marias, né? São as histórias de Marias que passaram por algum sofrimento. A segunda trilogia é a trilogia de dor de amor. Então, são 3 poemas sobre algum tipo de dor de amor. E o Resiliência, eles serão 3 poemas. Borracha, lápis e papel. Assim, 3 e trilogias, né? E trítonos e trígonos, eles têm inúmeras possibilidades no mundo. Simbólicas mesmo. Isso acaba fazendo com que a gente tenha possibilidades muito amplas. Não gosto muito disso, não. Quando a gente está escrevendo, a gente precisa ser direto, sabe? A gente precisa saber o que a gente está falando, como a gente está falando, por que a gente está falando. Claro que não no momento inicial, né? Mas se a gente já tem um rumo. Inclusive, hoje eu fiz uma live no Instagram. Entre lá no meu perfil do Instagram, que eu vou postar alguns mandamentos da escrita, tá? Mandamentos que você é orientado a seguir, tá? Assim como os de Moisés. Olha só, e um desses mandamentos, eu falo que é importante que a gente saiba o final da história que a gente quer contar. E aqui no Resiliência ele se aplica. Por que eu escolhi borracha, lápis, papel? Eu quis, com essa jogada, além de fazer uma metalinguagem, né, que é quando o texto fala de si mesmo, porque é com esses instrumentos que a gente faz uma escrita também, né? Borracha, lápis e papel. Mas eu quis passar algumas outras mensagens, que eu vou ter agora um brainstorm dessas mensagens com vocês, beleza? Então vamos aqui conferir. Olha só, um outro grupo de 3 que eu pensei em acrescentar era corpo, mente e alma.
Outra possibilidade aqui, né? Vamos tentar relacionar corpo, mente e alma a esses objetos? Vamos fazer assim? Já que a gente está aqui com o Google para facilitar a nossa vida, vamos escolher uma cor para cada um desses. Ô, perereca, vou ter que tirar o zoom lá, não. Vamos lá, a borracha vai ser vermelha, o lápis vai ser verde e o papel vai ser azul. Ok. Escolhemos uma cor para cada um dos nossos elementos. E agora a gente vai usar essas cores para relacionar as palavras que nós vamos ter nesse brainstorm. Beleza? Olha só, corpo. Corpo eu associo a papel. Né? Acho que está mais ligado a papel. Já a mente seria o lápis. Ou não? Não. Sabe por que eu vou colocar a mente como a borracha? Porque a mente é o que acaba, ao mesmo tempo que nos corrige, né? Ela também faz com que a gente tenha um senso mais refinado, sabe? Então a borracha, ela guarda também os nossos traumas, porque quando a gente apaga, se a borracha não for boa, fica a marca da borracha no papel, né? Então, eu acho que tá mais apropriado o papel com... O papel não, desculpa. A borracha com a mente. E o lápis eu acho que é a alma. Sabe por quê? Porque é o lápis que guia a escrita, é o lápis que dita como é que ela vai ser, é o lápis que faz com que nós tenhamos o que falar, sabe? Eu acho que o movimento também, né? O movimento do lápis com a mão faz com que a gente tenha uma pulsão. E o lápis eu vou classificar ele como o futuro, porque antes dele só existia o papel, tá vendo? O papel ele é sempre o presente aqui, né? Ele é o objeto em que vai se trabalhar em cima. Já o lápis, ele existiu, então ao mesmo tempo ele poderia ser relacionado ao passado, só que diferente da borracha, não diferente, né? Porque a borracha também, como eu falei aqui na mente, ela é de certa forma um trauma do papel. Ela pode permanecer no papel, mas vamos supor que é uma borracha boa da Faber-Castell, cara. A gente vai associar também, então, o lápis ao futuro, porque a borracha apagou, as suas marcas foram embora. E ela apagou algo que deu lugar a um novo grafite. Né? Então, vai estar no futuro o lápis. É confuso, é lombrado, mas é isso mesmo. A gente precisa ter várias lombras aqui, tá? Eu vou falar rapidinho porque que eu resolvi escolher este nome Resiliência. Antes disso, eu vou dar uma pesquisada. Isso aqui é um exercício, tá, gente, que eu tô fazendo? É importante que a gente faça. Tá sempre com o dicionário do lado. Eu acho que o dicionário é o melhor amigo do escritor. Resiliência é uma propriedade física de material para retornar à forma ou posição original depois de cessar a tensão incidente sobre o mesmo. Então, é a habilidade de algum material de resistir a alguma tensão que é incidida sobre ele. Beleza, vamos lá. Ecológico. Capacidade de um ecossistema retornar à condição original de equilíbrio após suportar alterações ou perturbações ambientais. Então, tem sempre essa ideia de permanecer, de ser firme, né, de resistir. Olha aí, peraí. Não vou ter esse brainstorm à toa, não. Vamos escrever aqui. Então, vamos pegar aqui umas palavras do dicionário mesmo, tá? Vamos colocar esses verbos aqui. Resistir, lidar e reagir de modo positivo. Esse modo positivo aqui eu vou deixar em itálico para eu lembrar, eu vou deixar em negrito, para eu lembrar que não é necessariamente o meu objetivo, né? Porque não é. Eu quero fazer textos tristes. Isso também é uma coisa boa que você precisa ter em mente, sabe? Qual é a emoção que eu quero passar com o meu texto? Porque se eu quero passar um sentimento alegre, não adianta eu começar a escrever algo muito pesado, sabe? Depende do plot twist. Tem gente que gosta bastante de plot twist. Eu acho que é algo que precisa ser bem trabalhado, porque senão fica só um vomitar de informações aleatório. Vi até aqui que tem uma palavra do latim, que é a origem dele. Em latim, resilience
é o participo de resilire, que significa pular de volta, ricochetear. Re, para trás, salire, pular para trás. Isso aqui é um site sobre tipos de resiliência, gente. Olha isso. Vamos pegar essas palavras aqui que ele está dizendo. Sai do meio. Autoconfiante. Persistente. Otimista, tem senso de humor. Pragmatista. Empático. Flexível. Forte. Olha só. A partir dos anos 2000, a psicologia passou a ter outra abordagem sobre a resiliência. Ela acabou desenvolvendo este método aqui, os modelos crenças determinantes. Ele permite mapear e compreender o tipo de superação de uma pessoa, de um grupo, quando diante de situações de adversidades e de um forte e contínuo estresse. Mas pelo que eu vi até agora aqui nessa pesquisa sobre resiliência, a palavra ela já vem do latim com essa ideia de retorno, né? Eu vou até colocar aqui também no meu brainstorm. Já que eu escolhi borracha, lápis, papel para relacionar isso tudo aqui que a gente está falando, né? Eu vou pesquisar sobre elas. Vamos pesquisar sobre o estoicismo? Acho que vai ser uma boa. O estoicismo é uma escola de filosofia helenística fundada por Zenão de Cítio, na Grécia, em Atenas, no início do século III a.C. Gente, olha isso aqui, o budismo. Nossa, gente, o budismo fazendo toda conexão aqui. Todo ser está submetido à impermanência e só existe em interdependência com o resto do universo. Nossa, gente, nossa. Obrigado, budistas. Está totalmente ligada ao conceito de resiliência que a gente está falando mais cedo. Resumindo aqui o vídeo para vocês. Olha, eu escolhi um tema que é o título da trilogia dos poemas que eu vou inserir, e o tema é a resiliência, ok? Eu já escolhi também mais ou menos a vibe do texto. O que eu quis dizer com isso? Que eles vão ser textos um pouco mais densos, que vão ter uma pegada mais triste. Mas eles têm também esse objetivo de chegar no ponto da resiliência, de mostrar o quão forte pode ser. O que é que eu fiz, então? Eu escolhi o título dos poemas, apesar de que eu não preciso necessariamente falar sobre o ato de escrever nos poemas. Mas também vai ser o meu objetivo, sabe? Relacionar também o escrever com a resiliência. Isso tudo vocês podem ir adequando ao texto de vocês, ok? Escolhi esses 3 títulos aqui, borracha, lápis e papel. Nisso, eu comecei a tentar associar o conjunto de 3 coisas a esses 3 títulos. Associei o corpo ao papel, a mente à borracha, o lápis à alma. Daí eu associei o passado à borracha, o presente ao papel e o lápis ao futuro. Ok. Eu comecei a ter um fluxo de pensamentos e de ideias que eu posso construir no meu texto. Como foi que eu fui desenvolvendo? Eu pesquisei o significado de resiliência, como a gente pode notar aqui. Esses aqui são trechos dos significados de resiliência que eu achei mais interessante. Daí eu fui ver ainda mais outros escritos sobre resiliência, vi o conceito de resiliência da psicologia e a psicologia ela me deu essas outras palavras aqui. Caso você queira, vamos pensar aqui, eu quero falar sobre a cor amarela, mas aí eu estou lendo um texto sobre cozinhar frango. Ah, mas é aqui, lá no texto cozinhar frango eu vi a cúrcuma. Nossa, cúrcuma se relaciona com amarelo. Beleza, eu vou pôr. Ah, mas lá no texto de cozinhar frango estava falando sobre alguma coisa do caldo lá e eu me inspirei. Tá inspirado? Você acha que vai ter lógica dentro do seu texto? Pega aqui, bota no brainstorm também, tá? Você não vai estar inserindo no texto original. E nem no texto final, né? Porque às vezes você pode colocar a ideia do caldo de frango no seu texto inicial, mas aí quando você for refinando ele, você vai ver que pode não estar tão adequado o caldo do frango lá, e você muda para alguma outra coisa. Estas outras palavras aqui, elas são oriundas
ainda da minha pesquisa sobre a origem da palavra resiliência. Pesquisar a origem de palavra é muito bom. Então, que instrumentos eu usei aqui? Eu usei o Google para pesquisar a origem, eu usei um dicionário para pesquisar os significados, eu usei um dicionário de sinônimos para pesquisar sinônimos também das palavras, tá? Eu fui pesquisar em outros textos para despertar mesmo ideias em mim. Um exercício muito bom também para você fazer nesse brainstorm é você pegar um texto e pegar palavras dele. Pega palavras dele e constrói novos versos com elas, sabe? Constrói textos diferentes com essas palavras oriundas dos outros textos. Daí eu notei, durante as minhas pesquisas, que este conceito aqui de retorno, de não permanência, tá totalmente intrínseco à palavra. Então, eu resolvi inserir aqui também no meu brainstorm. Daí, como eu já tinha escolhido os títulos dos meus textos, eu fui pesquisar pelos significados dele. E vi no significado de borracha o verbo emborrachar. E o verbo emborrachar, além do significado de tornar aquilo com a característica de borracha, ele tem esses outros dois significados aqui, embriagar-se e tornar-se encorpado, que para mim podem estar relacionados também ao conceito de resiliência. Beleza. Aqui eu fui pesquisar o significado de papel. Olha só, papel tem alguns significados que podem também me ajudar na construção do meu texto, que é, por exemplo, o papel de que uma atriz ou um ator interpreta, né? Então, na hora da minha escrita, eu posso tentar pensar sobre teatralidade. Uma ideia. Essas duas palavras aqui eu achei inusitadas. Não sei se eu vou colocá-las no meu texto, mas acho que também é legal, sabe? Colocar palavras que são diferentes, mas que de determinada maneira possam estar relacionadas com o tema. Aqui, nesse jogo também de palavras sobre resiliência, eu escolhi essas outras que podem estar ligadas à razão, né? E a razão também faz parte da resiliência. Eu vi em muitos significados que a palavra indiferente pode estar relacionada à indiferença. Pode estar relacionada à resiliência, desculpa. Aqui são frases que eu gostei. E esses dois conceitos aqui que estão relacionados à resiliência, né? Que estão relacionados à busca da felicidade. O eudaimonismo e o hedonismo. Busque palavras que estão associadas ao tema ou aos títulos dos poemas ou do texto que você queira colocar, tá? Pesquise sobre a história daquilo que você quer falar. Eu também vi sobre a história do papel, né? Associe palavras a essas outras. Busque pelo significado do tema, busque pelo significado de determinadas palavras, por sinônimos deles. Busque em outras referências, pode ser até em referências teóricas ou em referências artísticas também, coisas que estão associadas ao tema que você vai falar, tá? Tenha um rumo. A partir desse rumo que você tiver elegido, você vai guiar o seu texto, tá? Meu texto ele vai estar guiado nessa ideia aqui de não retorno, de não permanência. Busque conceitos filosóficos, conceitos históricos, conceitos sociais, vários tipos de teoria que podem alicerciar o seu texto, sabe? A forma como você faz o seu texto e sobre o que você quer falar além do tema principal, tá? É isso, gente. Vou aqui ficar com a minha Mitski.